Às vezes, o torcedor sofre para admitir que ele não tem razão em tudo que ele fala. E eu sei que é normal muitas vezes o torcedor tá mais errado do que certo nas suas afirmações. Mas algumas vezes a verdade fica tão clara e óbvia que não tem muito para onde a gente correr. O Abel Ferreira, não uma ou duas vezes, foi duramente criticado pela torcida do Palmeiras por demorar para lançar alguns garotos ou para de fato dar no campo as oportunidades que eles pareciam merecer. Os torcedores pegam pesado com o Abel Ferreira por isso e cobram o treinador por algumas decisões no comando do Verdão. Mas uma verdade é que nem sempre esse torcedor que cobra o Abel tem razão nas suas cobranças. No caso do Luiz Guilherme, muitos torcedores acharam que o Abel demorou demais para dar sequência para o garoto e que ele foi pouco utilizado, apesar do claro talento que ele demonstrava com a camisa do Alviverde Paulista. Só que longe do que muitos imaginavam, o Luiz Guilherme deixou o Palmeiras como uma das maiores vendas do clube e as coisas não têm sido para ele como todo mundo achou que seriam na Europa. Mas você sabe do que é que eu tô falando aqui? Sabe o que foi que aconteceu com o Luiz Guilherme e como é que ele tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor toda essa história no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Fala, família Palmeiras, passando aqui para convidar vocês para estar amanhã na Copa do Brasil contra o Botafogo no Allianz. Contamos com o apoio de vocês e garanta seu ingresso, tá bom? Um abraço, tamo junto. Em julho de 2024, o Palmeiras anunciou a venda do meia-atacante Luiz Guilherme para o West Ham da Premier League. O jogador era mais um dos considerados da geração de 1 bilhão da base do Palmeiras e o garoto não decepcionou nesse aspecto. Despertou o interesse de vários clubes e o West Ham na Inglaterra foi quem agiu mais rápido, oferecendo cerca de 170 milhões de reais pelo jogador, entre o valor que foi pago fixo mais o bônus de contrato. O torcedor do Palmeiras sabia muito bem, desde sempre, que a saída desses garotos era inevitável. Luiz Guilherme, Endrick, Estevão, Vitor Reis, Danilo, Kevin e tantos outros eram garotos que o Palmeiras havia revelado e que o futuro deles era mesmo ir para o futebol europeu, para a primeira prateleira do futebol mundial. O problema não era negociar esses jogadores com tanto talento que tantos outros clubes queriam. O problema era não utilizar eles o suficiente, da melhor maneira possível, o máximo possível, enquanto eles estivessem aqui, vestindo a camisa do Palmeiras. Muitas vezes, o Abel Ferreira acabou escolhendo para estar em campo jogadores que a torcida não aguentava mais ver com a camisa do Verdão e colocando garotos talentosos para esquentar o banco, recebendo poucas oportunidades. Essa reclamação existiu com o Endrick, quando ele, que quase sem motivo, foi barrado pelo Abel Ferreira. Essa reclamação não aconteceu, por exemplo, com o Estevão, que sempre foi muito utilizado pelo Abel, sendo até peça-chave em determinados momentos pelo time e se tornando um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, porque isso é justamente o que o torcedor quer, que deem chance aos garotos, mas não por capricho e sim por saber que o talento desses garotos é muito grande mesmo. Agora imagina, o Abel mantendo o Estevão com todo o talento que ele tem no banco de reservas para utilizar um jogador que não entrega tanto só por conta da tal montanha que o Abel afirma que o jogador precisa escalar para jogar no time dele. Bom, o Luiz Guilherme era um desses garotos que o torcedor cobrava o tempo todo que ele tivesse mais chances no time titular e muitas vezes o garoto foi preterido pelo Abel para outros que não estavam em boa fase jogar no Palmeiras. E mesmo com o Luiz Guilherme entrando muitas vezes bem com a camisa do Palmeiras, demorou para ele convencer o Abel Ferreira a barrar os medalhões e dar mais chances para os garotos. No total, no Palmeiras, ele fez 45 jogos
desde que subiu para o profissional. Os números não são impressionantes. Ele só fez um gol e deu uma assistência com a camisa do Verdão. É muito pouco, mas quando você vai olhar mais de perto, você percebe que ele só jogou 1.375 minutos pelo Palmeiras. Se você dividir pelos jogos que ele entrou, dá uma média menor do que de 15 minutos por jogo. E aí fica difícil você ter um jogador que faz vários jogos picados com poucos minutos em campo, que ele tenha números eficientes, números melhores com esse pouco tempo em campo. O Luiz Guilherme, ainda assim, mesmo com tão pouco tempo em campo, chamou a atenção dos clubes de fora, pelo drible, pelo trato com a bola, pela qualidade que ele mostrava, por tudo que ele já havia mostrado até nas categorias de base do Palmeiras. O potencial do jogador era enorme e a saída dele não incomodava o torcedor. O que incomodava é que ele não estava sendo utilizado pelo Abel o máximo possível. E ali pro torcedor era aquela situação bem simples. O Abel era burro e teimoso e não colocava os jogadores em campo porque ele tinha os seus favoritos, a panelinha do Abel, era isso que se dizia. Era só olhar como muitos jogadores saíam do Palmeiras e passavam a jogar muito mais em outros clubes. O torcedor podia até ter razão em alguns casos, mas no caso do Luiz Guilherme, cara, esse caso chama a atenção e o Abel pode dar aquele sorrisinho de lado dele e dizer da forma mais Abel possível: é por isso que sou o treinador e vocês são torcedores, é por isso, eu sei do que faço. Tá, eu sei, a imitação não foi boa, mas ele diria isso. O Luiz Guilherme chegou no West Ham cheio de expectativa quando ele deixou o Palmeiras. Toda a torcida esperando que ele chegasse e já mostrasse a que veio no clube inglês. Mas o que se viu na Inglaterra foi bem diferente. O jogador pouco entrou em campo desde que ele desembarcou no velho continente com quase um ano de clube. O Luiz tem apenas 8 jogos pela equipe do leste de Londres e não marcou gol ou deu assistência nesse período. Mas o mais assustador mesmo é quando você vai olhar mais de perto os números do Luiz Guilherme. Porque não são apenas 8 jogos, 0 gols e 0 assistências. O Luiz Guilherme, em 8 meses que ele tá na Inglaterra, vestindo a camisa do West Ham, só tem 45 minutos em campo. Isso mesmo, cara. 7 jogos pela Premier League, 1 pela Copa da Inglaterra e só 45 minutos que ele esteve em campo. É muito pouco. A partida que ele mais tempo ficou no gramado foi contra o Manchester City, quando ele foi até bem, mas só ficou no campo por 18 minutos, o que é quase metade de todo o tempo que ele jogou nesses 8 meses pelo West Ham. E não é só isso, tá? Em janeiro já se falava na imprensa inglesa que o clube estudava vender o jogador, tanto por ele não ter se adaptado bem, quanto também pelo clube precisar fazer caixa para reforçar outras posições da equipe. Cara, eu entendo que faz pouco tempo que ele chegou, 8 meses, é a primeira temporada dele no futebol inglês, é uma temporada de adaptação, é um garoto jovem, tem tudo isso. Mas a gente tá falando de 45 minutos em campo, cara. 45 minutos em 8 jogos, em um só ele jogou 18, quer dizer, o moleque tá entrando 2 minutos, tá entrando 1 minuto, isso quando entra, sabe? Então assim, é ridículo, como que ele vai conseguir apresentar algum futebol, vai conseguir evoluir, vai conseguir se adaptar ao estilo de jogo de lá? Olha, desculpa, mas você pagar tudo isso num jogador desse, levar ele pra lá e colocar ele pra jogar isso, pra mim isso cheira como sabotagem. Ou o garoto é horrível e enganou todo mundo. Eu desacredito disso, vi ele jogar, o moleque é bom de bola. Pra mim isso não tem condição. E o pior é que o West Ham não pensa em negociar ele com algum clube do futebol brasileiro ou com outro clube da Europa, e sim visa um negócio com a Arábia Saudita, e aí a gente já sabe que é muito difícil o nível do jogador melhorar em uma liga mais fraca e que só tem 3 times competitivos. Eu espero que se ele sair do West Ham, seja para um clube do futebol europeu ou voltando para o Brasil. O que me parece do Luiz Guilherme é que realmente o Abel tinha razão. Ele ainda não era um jogador tão pronto e talvez fizesse bem para ele ficar um pouco mais no Palmeiras. Mas também é complicado, já que aqui ele não estava jogando. Eu espero de verdade que as coisas melhorem, porque o garoto é muito talentoso. Cara, o guri é bom jogador e precisa receber mais chances em campo. O jogador evolui em campo, cara, não é assistindo futebol. Se fosse assim, olhando a gente melhorasse, eu era craque. Mas e você, torcedor? Acha que o Luiz Guilherme está sendo sabotado lá no West Ham? Acha que o Abel tinha razão por não colocar ele tanto em campo? E você aceitaria ele de volta para o Palmeiras? Será que ele vai para outro clube da Europa, para a Arábia Saudita? Volta para o Brasil? O que você acha? Comenta aqui, vamos trocar uma ideia sobre isso. E velho, viu o que aconteceu com esse outro jogador aqui, também revelado pelo Palmeiras? Clica aqui para eu te contar essa história.